Eu estou muito feliz por estar aqui no Hard Rock Café de Florianópolis, um evento maravilhoso promovido pela Corus e comandado pelo Coronel Céu, para falar sobre um tema muito importante para quem quer parar de trabalhar. Fui para a reserva e agora? E agora, hein? Como a gente pode ser feliz a partir do momento que a gente para de trabalhar? Bora assistir essa palestra? Sejam muito bem-vindos a Florianópolis, eu sou de Florianópolis e muito bem-vindos a esse evento. Eu estou muito feliz, mas muito grata de poder falar sobre esse assunto com vocês. Vocês nem imaginam quanto eu já andei para poder falar sobre emoção, inteligência emocional, sobre traumas, sobre se preocupar com a saúde mental, principalmente da segurança pública. Vou contar algumas histórias de como eu cheguei até aqui e como ainda é um tabu falar sobre isso, como o próprio Karnal falou pra gente hoje à tarde. Então queria deixar primeiro vocês super à vontade. Vocês ficam à vontade para me perguntar o que vocês quiserem, mas principalmente abram o coração de vocês para aquilo que eu vou falar, porque eu vou falar de amor, vou falar de mente, vou falar de felicidade e vou falar de problemas que todos nós nessa sala temos. Então, antes que eu comece a falar, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou uma psicoterapeuta somática. Vocês sabem o que é isso? Psicoterapia corporal somática? A somatização nada mais é do que as emoções que a gente não dá conta na nossa consciência, nós vamos somatizando no nosso corpo. O que é isso? Teve um coronel aqui, aliás, está cheio de coronel fofo, o coronel Coglin, que é muito importante para mim aqui, viu, coronel? Depois vamos falar, coronel Ivan. Bem fofo. Mas o primeiro fofo tá lá, né? Mas antes que eu fale, teve um coronel que me falou aqui agora que era de Chapecó. Mas uma semana antes do voo da Chapecoense cair, eu, meu marido, meu pai e minha mãe fomos para Chapecó. E eu estava acostumada a pegar 40 voos por ano, 50 voos por ano, mais ou menos isso. E toda vez que alguém me diz que é de Chapecó, eu digo assim, ui! Toda vez que alguém me diz que é de Chapecó, eu sempre me lembro desse evento, porque foi o voo mais temeroso na minha vida. Eu já tinha ido para Dubai naquele avião de 500 passageiros e não tinha acontecido nada. E no voo de Chapecó, Tava todos os jogadores da Chapecoense e, coincidentemente, meu pai, que anda de muletas até hoje, estava com dificuldade, um dos jogadores ajudou ele, etc. E o voo teve a pior turbulência da minha vida. E acho que até era um voo, não sei se era da Gol, amor, ou não sei se era da Azul, e balançou muito. Eu rezei, acho que até o Crê em Deus Pai, que eu já tinha esquecido, mas eu rezei tanto, e balançou demais. Eu me lembro que o técnico da Chapecoense estava do lado, eu olhei para ele e disse assim, você não acha que está muito estranho esse voo? Não está estranho demais? Está balançando tanto? E ele falou assim, não é hoje que a gente vai morrer. Ele disse assim para mim. Coincidentemente, nós fomos para Chapecó, descemos no avião, era a primeira comunhão do meu afilhado, passei o final de semana lá. Na segunda-feira de manhã, eu pego o voo de Chapecó para Florianópolis. Eis quem vem junto? O time da Chapecoense. Uma semana depois, o avião da Chapecoense caiu. Depois daquilo, o que acontecia comigo quando eu entrava em avião? Medo, tremia, comecei a somatizar. Nunca tive problemas de medo de avião. A somatização nada mais é aquilo que eu não dou conta na minha mente, que tem a ver com o meu medo, com os meus traumas, eu vou traumatizando no meu corpo. Então, hoje vocês já sabem, excesso de medo pode gerar pânico. Excesso de raiva pode gerar uma gastrite. Por quê? Porque nós vamos produzindo vários hormônios de forma desordenada no nosso corpo e automaticamente a gente vai adoecendo
emocionalmente. Por isso que o Karnal falou de saúde mental, eu vou falar sobre isso hoje também. Então, psicoterapia somática nós conseguimos fazer muitas curas, nós conseguimos encontrar felicidade a partir do momento que a gente trabalha o nosso corpo também, mas principalmente trabalha a nossa mente. Eu atendi em consultório muitos anos, eu estou no meio da psicologia desde que eu tinha 15 anos, eu faço terapia desde os 15, atendi em consultório muitos anos e sou mentora e coach, e principalmente mentora de grandes executivos. Aquilo que o Karnal falou é exatamente isso. 95% dos líderes sentem medo e quem não sente é perigoso, né? Eu acho que até vocês que são da segurança pública também falam um pouquinho sobre isso. Eu recentemente me inscrevi num curso sobre depressão e ansiedade da Universidade de Sydney, que também falam sempre as mesmas coisas relacionadas com o nosso passado. Nós vamos até fazer um tour até quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Tudo que a gente é hoje, a estrutura do nosso corpo, a forma como a gente pensa, o jeitão de vocês serem, a forma de ter sido líderes, começa lá na barriga da nossa mãe, começa desde a nossa infância, a nossa forma de liderança, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu também, antes da pandemia, eu e meu marido criamos um curso chamado Evoluindo a 2, então sou mentora de casais, atendo vários casais e olha, pasmem, a maioria dos casais não precisam se separar. A maioria dos casais precisam aprender a conversar. Não é uma tarefa fácil. Vocês, provavelmente, muitos líderes e grandes líderes conseguem liderar fora, mas em casa a nossa comunicação às vezes começa a complicar. E a gente criou um curso muito interessante onde pessoas evitaram de separar. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que as nossas relações internas, principalmente as mais próximas da gente, começa a complicar, todo o nosso redor também começa a não ter muita satisfação na nossa vida. A gente começa automaticamente a não ter tanta felicidade, porque relacionamento é uma das principais causas para se ter qualidade de vida. E eu sou cofundadora da Associação Brasileira de Enneagrama. Para quem não conhece, é uma ferramenta que fala sobre um mapa das emoções, fala sobre 9 tipos de comportamento. Mas por que eu estou muito feliz e já conversei isso aqui com o próprio Coronel Coglin, que antes de entrar para a reserva abriu espaço para mim. Em 2017, mais ou menos, eu visitei muito Brasília, a gente tem muitos clientes lá em Brasília, e eu e a Benô, que está aqui, que trabalha com a gente há 18 anos, eu comecei a muitos clientes da gente, clientes federais que a gente tem lá, muitos órgãos públicos federais, e cada cliente que eu ia tinha uma história de que estavam fechando as janelas porque as pessoas estavam se suicidando, estavam tendo muito afastamento por ansiedade e depressão. E nós fizemos um trabalho bem grande para PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aliás, no ano retrasado, o Márcio fez um trabalho sobre segurança psicológica para cada procurador federal de cada estado, né? O procurador-chefe de cada estado. Por quê? Porque as questões de saúde mental, porque as questões de afastamento, porque o estresse que estava acontecendo dentro das instituições, os procuradores precisavam lidar com isso. Mas um procurador não estudou para isso, né? Estudou para fazer outras coisas. E essas questões ainda são muito tabus. Um dos procuradores que contratou o nosso trabalho lá pediu que a gente entrasse em contato com a segurança pública, que precisava bastante, daí que eu fui descobrir que tem 800 mil servidores da segurança pública no Brasil. E nisso a gente foi chamado por várias instituições. Eu fui para São Paulo, para um comando, onde tinha uma capitã super empolgada para levar o trabalho de inteligência emocional. Me contou vários casos de vários militares que estavam com problemas, com dificuldades dentro da corporação por questões psicológicas. E
E a gente fez várias reuniões, eu fui várias vezes para São Paulo para a gente construir um projeto. Não chegamos até um determinado ponto, não deu certo. Lá fui eu para a Senasp, que era a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isso, eu já esqueci, porque faz tempo. E daí a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E tentei, fui super bem recebida por assessores de ministro e super gentis e, de uma certa maneira, me mostrando as situações, coisas difíceis para esse profissional lidar, né? E as soluções que tinham eram soluções que não atendiam muito. Era uma solução muito simples, de um curso básico, rápido. E entre essa eu fui para o Ministério da Justiça e eu fui andando, e aqui, e ali, e tal, e tentei. Não deu certo lá em Brasília, não consegui muito levar esse projeto para frente, porque sempre tinha um porém. Não, temos que ver isso, temos que ver aquilo, isso tem que tratar, e ninguém abraçou a causa comigo. Quando chegou aqui em Santa Catarina, tentei também, e fui em alguns lugares e tal, e agora fiquei super feliz que o Coronel Céu me convidou para falar sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância. E por que que eu falo isso? Bom, mas eu coloquei vários outros órgãos aqui, como o Superior Tribunal de Justiça, é o nosso cliente até hoje, fala de inteligência emocional, fala de saúde mental, já existe psicólogos em grandes empresas, nós temos algumas empresas que são nossos clientes aqui de Criciúma. E nessa época, uma das coisas que me chamou mais atenção, que eu fiquei sabendo sobre os números de suicídio, depressão e ansiedade, e descobri que a cidade que mais tinha suicídio no Brasil era Brasília, onde tem os melhores cargos, os melhores salários, e era Brasília. E a terceira é uma cidade que mais a gente trabalha aqui, que é Criciúma, que é uma cidade bem de indústrias, de muitos trabalhos. E aquilo me tocou o coração e eu dizia, como? Se a gente está num momento tão moderno, como é que a gente não pode estar falando de emoções ainda? Por que é que ainda não se tem esse olhar? Não é mais assim hoje, as empresas, principalmente por causa da Organização Mundial da Saúde, as empresas já têm orçamento para cuidar disso, mas eu não sei como está nesse momento lá na Senasp, mas eu procurei ainda saber e ainda as soluções são muito poucas em relação a isso. Mas algumas empresas já fazem isso, até porque isso dá muito prejuízo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as questões psicológicas e os problemas de saúde mental vai ser a próxima pandemia. Depressão, ansiedade e assim por diante. Bom, eu vou falar hoje que eu fui para a reserva e agora. Eu não fui nem nunca vou ser, e espero que eu não seja a reserva do meu marido, pelo amor de Deus. Mas vocês, né? Todos aqui já estão na reserva? Alguns? Ah, tá. Nativo jamais. Nativo jamais, né? Exatamente sobre isso que eu vou falar. Qual foi o coronel que ali na porta falou comigo? Quem foi? Coronel Adilson. O que o senhor falou para mim, coronel? Que coronel nunca vai para reserva? Como? Coronel nativa, quando vai para reserva, é que nem cabo nativo. Que o senhor... Eu sou que nem cabo nativa. Que é o que mesmo que cabo... É lá embaixo. Lá embaixo. Coronel, quando está nativo, é coronel. Quando ele vai para reserva, ele trata de cabo. E eu tenho certeza que o coronel estava falando de uma coisa, porque a gente, quando vocês estão na ativa, ou quando vocês estão coronel, ou quando vocês estão no papel, nós estamos num personagem, mas em casa esse personagem não combina, não é verdade? Nem sempre a gente consegue levar esse personagem, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então a gente pensa assim, puxa, fui para ativa e vai ser sombra e água fresca. Teve um outro coronel que me falou isso, a gente trabalhou com a Receita Federal, trabalha até hoje há mais de 10 anos, e fizemos um trabalho com relação, principalmente com a Infraero, com relação à aposentadoria. E teve um coronel que me falou exatamente aqui, eu vou para a reserva, eu imagino que vai ser uma coisa... Eu imagino que vai ser super tranquilo, agora eu vou viajar, agora eu vou fazer as coisas que eu gostaria. E por que que na prática não é assim?
E a gente pensa, e eu vou trazer vários elementos para vocês pensarem. Por que a gente acaba se frustrando, que diz que vai parar ou parar de trabalhar e nunca é daquele jeito que a gente imaginou? O que acontece? Vou contar uma outra história para vocês, que foi mais ou menos em 2017, 2018, a Infraero, ela foi privatizada. E na época, 11 mil empregados, que a Infraero é uma empresa pública, né? Então 11 mil colaboradores, o superintendente me chamou, o Cândido, ele disse assim: Fabrício, 9 mil precisam ir embora, porque essa empresa vai ser vendida. E eles vão ter umas 6 opções, umas 5 opções. A primeira era se aposentar, a segunda era ser demitido, a terceira era ser cedido para uma outra empresa pública, a quarta eu já não me lembro mais. Mas tinham várias situações para que as pessoas pudessem se aposentar, para que elas precisassem sair. Hoje, a Infraero tem 2.800 empregados, ou seja, 9 mil tiveram que sair. E a preocupação do superintendente, a preocupação desse órgão era: como é que a gente vai lidar com o emocional dessas pessoas? A maioria já tinha nos corredores muita angústia, muito medo, muitos eram esteio de família, né? Porque cuidavam da renda da nora, do filho, do genro, do pai, das crianças, da mulher, do sobrinho, da avó e assim por diante. Então, saindo, ia mexer na sua renda. E muitos não sabiam o que tinha de bom dentro de si para poder continuar se quisesse. Porque passou uma vida inteira fazendo aquilo, focado, com a mente focado, fazendo só aquele trabalho no serviço público. Só que quando a gente para de trabalhar nesse personagem que a gente sustenta, que tem a ver com a gente, vai sobrar o quê? O que eu tenho? E tem muita coisa boa dentro da gente. Só que quando a gente tem pouco autoconhecimento, a gente não sabe dizer isso. A gente não sabe dizer aonde a gente é, uhul! Mas a gente tem. E nesse dia foram várias reuniões, eu, o Cândido e toda uma equipe de recursos humanos, a gente pensando de que forma a gente podia fazer. O que mais pegava era o medo, que é uma emoção que nos desestrutura pra caramba, que tem a ver com a nossa segurança familiar, e o medo estava extremamente presente. E sempre tinha aqueles mais alarmistas, os mais dramáticos, né, que contavam situações. Nesse momento, o superintendente chegou a falar para mim que, mas o presidente do sindicato vai estar, e ele é terrível. Terrível. Quem deu o curso foi meu marido. Terminamos tomando vinho com o presidente do sindicato, adorou, foi super maravilhoso. E as pessoas começaram a dizer que não imaginavam como elas tinham. A gente fez um trabalho de eneagrama, de competências emocionais, de se olhar para dentro de si, de reconhecer o seu poder pessoal, de reconhecer a sua força. Para quê? Para que eles abrissem uma mentalidade de crescimento e pudesse fazer outras coisas na continuidade depois desse parar de trabalhar, né? Foi um trabalho muito bonito, que teve muito sucesso e continua. Muitas pessoas criaram, não imaginavam e diziam assim: poxa, eu não sabia que eu era bom nisso. Eu não sabia que eu tinha isso de importante. Eu não sabia que eu podia fazer isso. E a gente não sabe, é muito difícil. Quem não trilhou um caminho de autoconhecimento ou de fazer sempre esse processo de olhar para dentro, vai fazer o quê, né? Vai estudar aquilo que tem a ver com a sua profissão. Mas a gente tem muita coisa dentro da gente e hoje eu quero despertar isso dentro de vocês. Bom, mas por que é que a gente acaba se frustrando tanto quando a gente para de trabalhar? Por causa disso aqui, ó. Nós temos vários papéis na nossa vida. Nós temos vários papéis. Nós temos o papel eu tenho de esposa, nós temos o papel de marido, nós temos o papel de coronel, nós temos o papel de liderança. Nós temos papéis que a gente desempenha muitas vezes. A gente tem o papel de jogar baralho com os amigos, a gente tem um papel na sociedade, nós temos vários papéis. Quando a gente trabalha esses papéis
constantemente, quando a gente faz isso, ele vira um personagem dentro da gente. Vocês vão entender o que eu estou falando, né? Quando eu, por exemplo, eu tenho uma personagem de diretora da minha empresa. Eu sou diretora da nossa empresa, eu tenho uma empresa com meu marido há 25 anos. E como diretora, sou diretora comercial, sou diretora da minha equipe, faço reuniões, tenho que liderar, tenho que tomar decisão. Mas de vez em quando eu chego em casa e meu marido diz assim: tô com saudade da minha mulher, não da minha sócia. Pode mudar o assunto. Sou obrigada a mudar o assunto. Porque quando eu menos me percebo, lá estou eu como a sócia, tentando trazer informações num lugar que não é bem-vindo. Como o nosso café da manhã. Hoje a gente tem contratos claros e eu fico bem bonitinha. Levo bronca de vez em quando, assim. Mas eu fico bem bonitinha. Nós temos personagens para vocês que usam uma farda que para nós civis tem um poder imenso, para vocês também. Essa farda, ela é muito poderosa. Essa farda, ela é muito importante. Toda vez que nós civis olhamos para vocês e olhamos para essa farda, nós estamos alimentando vocês, alimentando alguma coisa que tem muita vantagem em usar essa farda. E o que a gente alimenta? Aquilo que você quis que fosse alimentado dentro de você. Mas toda vez, meu pai me ensinou que eu tinha que sempre respeitar. Quando olhasse um oficial, eu tive que sempre respeitar ou temer, né? Na infância a gente tinha essa coisa de temer e etc. Então a farda, ela é um personagem muito importante. Ela sustenta alguém dentro de você. Se eu paro de trabalhar, como o senhor me falou, né, seu Reno? Se eu paro de trabalhar e se eu quero criar alguma outra coisa, porque eu estou cansado, eu quero viajar. Eu me lembro que na Receita Federal, um dia, num projeto que a gente estava fazendo lá em Recife, um dos superintendentes, cadê o fulano? Parou de trabalhar. E ele se aposentou, e daí como é que ele tá? Ficou 2 anos viajando, conheceu todos os lugares que ele queria, ficou feliz da vida, estava em paz, mas não aguentou, pediu para voltar. Ainda tinha que continuar, queria continuar alguma coisa. Eu vou falar sobre esse querer de vocês, sobre essa vontade, da onde vem essa vontade da gente continuar. E, importante, eu tenho um amigo, fantástico, é um dos meus mentores e conselheiros, ele tem 76 anos, amigo muito querido, que me ensina muitas coisas, e ele um dia falou assim para mim: as pessoas só fazem coisas quando elas têm uma vantagem. A gente só age se a gente tem uma vantagem. Eu disse: não, eu não sou interesseira assim. Eu falei para ele: de jeito nenhum. Eu não faço só as coisas por ter vantagem. Ele disse: todo mundo faz só as coisas quando tem uma vantagem. Não é uma vantagem como a gente pensa financeira, uma vantagem profissional. Para a gente exercer qualquer coisa, a gente tem geralmente uma vantagem emocional por trás. Então, sempre, aquilo que a gente está atuando tem alguma coisa que sustenta os nossos personagens. O personagem de mãe, o personagem do coronel, e daí? Dá para aposentar esse personagem que deu tanto prazer, que deu tanta força, que deu tanto, talvez, amor. Talvez você não ganhou o amor que você gostaria lá na sua infância, mas toda vez que alguém chegava assim e te respeitava, ou talvez você não ganhou aquele respeito que queria do pai. Eu me lembro uma vez que eu perguntei para alguém da minha família, ele queria: eu quero ser militar, eu quero ser militar, eu quero ser militar. Eu disse: tá doido? Tu não tem cabeça para ser militar? Falei para ele, assim. E ele disse: não, eu quero ser militar. Eu disse: para quê? Porque eu quero que as pessoas me respeitem. E daí me doeu no coração, porque até hoje ele não se sente respeitado pelo pai dele, e ele sempre quis ser mais que o irmão mais velho dele. E ele nunca vai ser, porque o irmão mais velho sempre vai ser mais velho. Então, a vantagem que ele queria de servir de colocar uma farda era para ser respeitado. E às vezes a gente passa uma vida só sustentando essa vontade.
E às vezes a gente não se sacia sustentando esse personagem. E sabe por quê? Porque às vezes esse reconhecimento que a gente queria é de alguém que já morreu, é lá da infância, é do meu irmão mais velho. Eu sou a irmã mais velha lá dos meus irmãos, tenho mais 2 irmãos menores, atendo muitos executivos, mulheres, homens, diretores de grandes empresas, e geralmente o que pega é: eu quero ser ainda igual que nem a minha irmã, eu quero ser ainda como meu pai olhava para o meu irmão, eu ainda quero ser desse jeito. E isso, se a gente não identificar, a gente nunca fica satisfeito e a gente nunca aposenta o personagem, porque esse personagem, ele foi gostosinho pra gente. E às vezes a gente tem que conversar com esse personagem, porque se a gente não conversa com ele, ele fica inquieto e a gente começa a dizer assim: não, eu preciso voltar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E às vezes tem coisas para continuar a fazer? Claro que tem, mas tem que ser bom pra gente, tem que trazer felicidade e satisfação. Vou tirar aqui para ficar mais bonito na foto. Então a gente tem muitos personagens e os nossos personagens internos, eles sustentam alguma coisa. O que deu esse personagem da comunidade que você tem? Se todo mundo que conhece você e que você é um oficial, te dá um poder, te dá um olhar. Quando as pessoas me olham, veem como eu sou uma psicoterapeuta, elas me acreditam alguma coisa, né? As pessoas acreditam isso a gente, a admiração que elas sentem pela gente, né? O carinho, etc. Isso que a gente recebe sustenta os nossos personagens. E às vezes a gente se perde pelos nossos personagens. Às vezes a gente não conversa com os nossos personagens. E às vezes a gente precisa parar alguns dos nossos personagens. Mas a gente só para quando a gente está bem de vantagem, saciado com ele. Então é isso, né? Na comunidade. Mas para a gente falar desses personagens, nós temos que falar desses 3 egos. Você sabia que dentro de você, nesse momento, infelizmente dentro de mim também, nós temos 3 egos: o nosso ego infantil, o nosso ego adulto e o nosso ego maduro. O nosso ego infantil nada mais é, todo mundo já foi criança aqui um dia. Até mais ou menos os nossos 7 anos de idade, está se formando a nossa personalidade. Desde a vida intrauterina até os 7 anos, as coisas mais importantes que forjaram o nosso jeitão de ser, começou na barriga da nossa mãe e até os 7 anos. Continua formando a nossa personalidade até hoje. Hoje a neurociência já fala de neuroplasticidade do cérebro. Se você começa a pensar várias coisas, como a gente começou a falar, né, Coronel Coglin, a partir do momento que a gente começa a pensar e criar, a gente cria realidades melhores para a gente e também novas formas de pensar, novas formas de agir da nossa personalidade. Como disse o Karnal, a gente precisa abrir essa mente para mudar sempre. E desde a nossa infância, nós estamos formando a nossa personalidade. Só que o nosso personagem interno, e que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, depende desses 3 egos aí. Tem um quarto que é o ego adolescente. As crianças querem o quê? Quando a gente é criança, a gente pede, reclama, chora, fica reclamento, birrento. Não é mais ou menos assim? Esse ego infantil, toda vez que a gente está reclamento, toda vez que a gente está crítico, toda vez que a gente está cobrando, a gente está nesse ego infantil. Isso é trovoada, né? Não é muita gente armada aqui, é bom a gente perguntar, né? Toda vez que a gente está no ego infantil, nós estamos aonde? Estamos na cobrança, estamos na tristeza, se lamentando, fazemos de vítima. Esse ego infantil está dentro da gente. O que o ego infantil quer? O ego infantil quer atenção, o ego infantil quer ser visto. Imagine que o quanto isso compromete a nossa consciência e as nossas relações. O adolescente quer o quê? O adolescente quer ser visto, o adolescente quer ser aceito, o adolescente é meio competitivo
Quem tem filhos aqui? Os filhos adolescentes são... Eu tenho vergonha de quando eu era adolescente. A gente quer pensar diferente de pai e mãe, a gente desafia a autoridade, a gente se arrepende. Nunca vou me esquecer que meu pai sempre dizia: Fabrícia, tu dá mole pra bandido. Eu dizia: ai pai, tu é tão chato, ai pai, só vê televisão. Fabrícia, tu dá mole pra bandido. E o pai dizia: ai, o pai tem que parar de ver essas notícias ruins. Um dia eu deixei meu laptop e minha bolsa dentro de um hotel no estacionamento e eu dei mole para bandido. Sempre me lembrei do meu pai que me ensinava na sabedoria dele, e lá perdi meu laptop, perdi toda a minha agenda e perdi um monte de projetos juntos. O nosso ego adulto quer o quê? Quando a gente se tornou adulto, a gente queria o quê? A gente queria casar. Vocês queriam ser oficiais, vocês queriam ganhar dinheiro, a gente queria ter filhos, a gente queria ter relacionamento, a gente queria ter casa, dinheiro, carro, sucesso. Ego adulto quer isso. E vocês viveram isso e ainda vivem, quem está trabalhando, e vocês vivem isso, e vocês viveram isso. O ego adulto quer realização. O ego adulto quer mostrar que é poderoso. O ego adulto quer dizer assim, ó, uhul, eu venci. O ego adulto quer dizer, eu sou bom. Só que a gente tem um outro ego, que provavelmente aparece muito nesse momento da reserva e aparece muito nesse pós. Vocês já conquistaram tudo, vocês conquistaram respeito, conquistaram poder, conquistaram uma farda bonita, conquistaram realizações. Alguns de vocês devem ter medalhas, devem ter parabéns e etc. de várias coisas. Só que o ego maduro, ele quer continuar o legado. Ele quer dar o que tem de bom dentro dele para as outras pessoas. É quando a gente começa a querer fazer coisas pela comunidade, a querer fazer coisas pelos nossos filhos, a querer deixar um exemplo pelos nossos netos. É quando a gente quer deixar o que a gente tem de melhor para o futuro. Esse é o nosso ego maduro. E esse ego maduro está dentro da gente. Até me arrepio, gente, porque é muito bonito. Que é quando aquilo que você tem de bom dentro de você, você quer devolver para a sociedade. Você quer contribuir para alguém, você quer contribuir para a tua família, você quer contribuir, você quer deixar legado. E isso é muito bacana, e isso tem muito a ver com a reserva. Só tem um porém, a gente precisa saber aonde a gente é porreta, aonde a gente é legal. Porque se eu não sei o que eu tenho de poderoso dentro de mim, o que eu tenho de legal, o que eu tenho de toque de Midas, onde é que eu toco as pessoas, de que forma eu posso influenciar para o bem, se eu não sei isso de mim, eu vou querer voltar para a ativa. Eu vou querer voltar a ser o coronel que eu era. Eu vou querer voltar a ser o oficial que eu era. Por quê? Porque lá eu tenho vantagens emocionais que me alimentam. Mas e daí? Se eu não estou mais muito afim de fazer isso, mas eu quero continuar. Se eu não fizer isso, muitas vezes eu volto para casa e eu virei babá de neto, eu virei babá de neto, eu virei a pessoa que vai ajudar a minha esposa a lavar a louça, eu virei alguém que vai levar alguém na esquina, eu virei aquele que vai salvar a nora, o genro, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu não sei onde é que está o meu toque de Midas e o que eu posso fazer que me dê mais felicidade. Gente, se eu acho, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que Papai do Céu botou a gente aqui para a gente ser feliz. Eu acho que a nossa tarefa de vida é ter felicidade. Sabe por quê? Gente feliz não incomoda. Gente feliz não atrapalha ninguém. Gente feliz reverbera amor, alegria, coisas boas, tem toque de Midas, tudo funciona. E eu acho que a nossa tarefa é, aqui na Terra, aprender a ser feliz. E a principal possibilidade da gente ser feliz é o amor. Deixa que eu vou deixar o amor para o finalzinho que eu vou falar para vocês. Então nós temos
Esses egos, o ego infantil, o ego adulto, o ego maduro, esses egos estão completamente presentes dentro da gente. Se eu não trabalhar o meu ego maduro para minha reserva, pode ser que eu volte para o ego infantil. Eu começo a ficar bravo do jeito que estão me tratando dentro de casa. Afinal de contas, eu era tão lá assim, ou eu fazia isso, eu fazia aquilo, e aqui, cadê a deferência? Eu começo a não me identificar. E daí vem um dado extremamente alarmante. Esse dado é real, que é o seguinte: 40% das pessoas que param de trabalhar, 40%, esse dado é de uma instituição dos Estados Unidos, deprimem. 60% começam a ter dores físicas. 40% deprime. Eu conheço várias pessoas perto de mim que pararam de trabalhar. Eu tenho um amigo que tem 10 empresas. Está com 78 anos, saiu da UTI faz uma semana, comprou a 11ª recentemente e já voltou trabalhando. E eu falei assim, você tá doido? Não vai parar? Ele assim, se eu parar eu vou morrer, pá. Se eu parar eu vou morrer. Né? Então, ele continua, porque em casa, ele falou assim para mim, lá em casa, ele é uma pessoa bem intensa, foi um grande diretor de grande multinacional. Lá em casa eu sou o quarto. Eu disse, quarto? Primeiro meus netos, primeiro meus filhos, segundo meus netos, acho que é primeiro neto, depois os meus filhos, o neto, né, coronel? Primeiro neto, depois os meus filhos, depois as minhas noras, depois sou eu, ele falou, porque os cachorros morreram, Fá. Depois o quarto era ele, porque os cachorros morreram. Mas isso é muito sério. Então, se a gente não parar para pensar o que pode trazer felicidade para a gente daqui a pouco, a gente pode deprimir. A Organização Mundial da Saúde falou que as doenças decorrentes da depressão e suicídio já é a 4ª causa de morte no planeta. A partir do momento que eu olho para mim e eu não me sinto mais útil, eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, eu fui super ativo, eu começo a me questionar e automaticamente eu começo a me desempoderar. Todo mundo faz isso. Eu estou mudando de carreira nesse momento, estou fazendo uma transição em algumas questões dentro da empresa. Eu trouxe um sócio para trabalhar comigo e ele é infinitamente melhor que eu na gestão. Eu comecei a deprimir, comecei a falar assim, meu Deus, como eu era ruim nisso. Meu Deus, como eu fazia isso. Então, a gente começa, por isso que é importante a gente olhar para aquilo que a gente é bom. A minha depressão durou um mês, né? Atualmente, mais de 700 mil pessoas no mundo se suicidam por ano e 300 milhões já sofrem com a doença. Gente, pasmem, 300 milhões que está catalogado. Nem todo mundo vai buscar ajuda. Nem todo mundo foi falar para alguém. E é muito triste essa coisa que o Karnal falou pra gente. Por que é tão silencioso? As mulheres fazem um pouquinho melhor isso. Eu já chorei várias vezes no ombro de uma amiga, várias amigas já choraram no meu ombro, mas por que é? E para vocês é um pouco mais difícil, né? Porque tem ainda essa questão de que homem não pode fazer, né? Para os homens, que a gente tem as meninas aqui também. Mas é algo que acomete e como o Karnal falou. Bom, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vocês conhecem, 13% da população de 60 a 64 anos está deprimida. Isso é o que se sabe. E outra coisa, a depressão decorrente de suicídio de adolescentes aumentou 200%. É a 3ª causa de morte entre os jovens. Agora aqui eu vou abrir um aspas, vocês que devem ter netos jovens, vocês que devem ter filhos jovens, e eu vou abrir um entre aspas aqui. Por que é que os nossos jovens estão com pouca musculatura emocional para dar conta dos problemas? O que está acontecendo? Recentemente nós fomos chamados para uma empresa aqui, que é nosso cliente, tem 600 funcionários aqui em Criciúma, e a gerente de RH me disse aqui, eu preciso de um trabalho de saúde mental, Fá. O que aconteceu?
uma menina de 21 anos se suicidou lá numa unidade deles. Só para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa se suicida, acho que vocês já devem saber desse fato, ela influencia 500 pessoas ao seu redor. 500 pessoas. Por quê? Porque se alguém que eu conheço se suicidar, eu posso contar para a Aldinha, que vai contar para o marido dela, depois eu posso contar para o meu marido, talvez ele conte para minha sogra. Essa notícia acaba passando. E quando... Você ia falar uma coisa, seu Reno? Essa notícia vai passando e automaticamente algumas pessoas que não estão dando conta das suas emoções podem ter isso como uma solução. Mas os jovens... Vocês sabem, vocês vivem numa instituição de retidão, de regras. Vocês vivem numa instituição em que, para se ter regra, a gente tem que engolir orgulho, a gente tem que obedecer. Então, hoje, na infância, as crianças estão tendo pouco limite. Limite demais pode dar tristeza, depressão, alguém que foi espancado, que teve muito limite, não podia fazer nada. Recentemente eu estava com uma pessoa trabalhando na minha casa, no final de semana passada, e ele estava me dizendo os pânicos que ele tinha, porque o pai batia nele horrores e trancava dentro de um quarto escuro e ele via coisas dentro desse quarto o tempo inteiro. Então até hoje ele se sente menos, não tem coragem de cobrar pelos serviços que ele faz, e assim por diante. Então deixou muitos traumas com isso. Mas pouco limite para uma criança é muito desastroso. Criança que foi acostumado com ganhar tudo que pede, fica uma criança mimada, com certeza, e ela cria uma informação na sua mente, no seu subconsciente, que eu sou o quê? Poderosa. Eu cresço achando que eu sou o reizinho, a princesinha do pedaço, eu sou a pessoa que tudo que eu peço minha mãe me dá, tudo que eu quero meu pai me dá. Ela começa a fazer birra e o pai e a mãe começam a dar tudo o que ela quer. Só que a vida adulta vai dar o que a gente quer? Não. A vida vai puxar o tapete da gente? Vai. A gente vai ter frustração na vida adulta? Com certeza. A gente vai ter perdas e coisas? Sem dúvida nenhuma. Então, a vida vai bater na gente, como diz uma história, né? Bate na gente, joga na parede e chama a gente de lagartixa. A vida vai bater na gente. Se essa criança não aprendeu a se frustrar na infância, e muitos netos estão sendo criados assim, muitos netos estão recebendo tudo que eles pedem, ou dos avós, ou dos seus pais, e se essa criança cresce no subconsciente de que ela é o coronel da casa e de que ela é poderosa, muitas crianças, muitos meninos crescem achando que são mais poderosos que seus próprios pais. Uma coisa bem terrível é uma mãe ficar reclamando do pai o tempo inteiro, porque a mãe reclama do pai, que é o líder da casa, e diz para o filho que ele é o homem mais maravilhoso desse mundo, que ele é o príncipe da vida dela, que ele veio para salvar. Como é que esse menino vai crescer? Achando que ele é melhor que todo mundo. E dificilmente pode ter uma relação estável amorosa, porque a mulher dele vai reclamar dele, porque a mulher dele não vai gostar dele, porque a mulher dele vai ter alguns problemas com ele, e ele vai, eu quero voltar para minha mãe, porque ela sim me ama e gosta de mim do jeito que eu sou. Então, os jovens eles tiveram poucas frustrações. E daí, a primeira vez, essa menina, quando a gente foi descobrir, né, o RH foi conversar com os pais delas, que já eram pais um pouco mais velhos, assim, acho que tinha 50, 60 anos, e eles disseram assim, mas como? Ela era a nossa filha única e ganhava tudo que pedia. A gente tirou tudo da gente para dar para ela. E como que ela foi fazer isso com a vida dela? Esse foi o erro. Ela ganhava tudo. E ela se suicidou por quê? Porque o namorado terminou com ela. Exatamente por isso. Aos 21 anos, que já tinha emprego, já tinha tudo. Então, esse é um dado importante, porque vocês são líderes. Não tenham pena de filho, de neto, de se frustrar. Às vezes a gente não dá conta. Como a gente não ganhou, eu me lembro que eu não ganhei tudo que eu queria.
Eu me lembro que tudo que eu queria aos 14 anos era começar a trabalhar para poder comprar, sabe aquelas canetinhas de 36 cores? Eu queria aquilo, meu pai não podia me dar tantas coisas assim. O que eu fiz? 14 anos, eu tinha que vender ideia para o meu pai e para minha mãe para poder trabalhar. Eu me tornei bem-sucedida nas coisas que eu fiz. Por quê? Porque eu não ganhei tudo o que eu queria. Porque não foi tão fácil para mim. E daí eu fui para o ego adulto com ganas. Eu fui para o ego adulto para tentar conseguir alguma coisa. Então a gente tem que cuidar quando a gente fica com pena das frustrações das pessoas que estão. A gente já sabe disso, né? Puxa, tem que dar dinheiro para essa pessoa sempre. Pô, mas ela está sempre endividada. A gente dá e ela não consegue. Os pais fazem muito isso com os filhos, né? E o filho não consegue sair daquilo. Por quê? Porque ele não consegue lidar com a sua frustração e não consegue ser responsável. Mas, lembrando, tá? É importante que a gente olhe para a depressão, para a ansiedade, principalmente dos jovens, porque às vezes tem casos graves e já está na hora de intervenção psicológica, psiquiátrica, mas criança pequena, criança pequena, eu ainda sou pequena, né? Não consigo ver todo mundo lá. Bom, vamos lá. Esse é um outro dado também importante. Foi feita uma pesquisa entre 11 países, e vocês não vão acreditar, sobre depressão e ansiedade, e o Brasil estava no 3º ranking de depressão e ansiedade. Outra coisa muito chata. E detalhe, nós somos o 2º no mundo que mais utiliza redes sociais. Principalmente os jovens e principalmente as pessoas mais jovens. Redes sociais acaba vendendo uma ideia da vida maravilhosa e que a gente sabe que não é assim, né? Bom, sintomas da depressão, vamos falar rapidamente sobre isso. Gente, existe depressão e ansiedade, tudo quanto é jeito. Depressão fraquinha, como ele falou, depressão mais severa, aquela que tira da cama, que faz a gente ficar na cama. Mas é muito importante que a gente olhe, às vezes, nem tudo é depressão. Hoje virou moda as pessoas dizerem tudo, aquele lá tem, borderline, esse aqui é narcisista, esse aqui é não sei o quê. A gente tem que parar de ficar dando nome, porque senão a gente se apega a esses nomes dessas doenças e daí acaba colocando a culpa nisso, né? Eu acabo responsabilizando por isso e não vou para esse processo de autoconhecimento. Mas vamos falar algumas coisas que a gente às vezes pode perceber na gente. Apatia, sintomas, desânimo, perda de prazer, vazio, cansaço. Se a gente para de trabalhar, essas coisas podem acontecer com a gente. Agressividade em excesso, irritação, afastamento social, alcoolismo, excesso de substâncias químicas. Hoje, muitas pessoas jovens, principalmente da minha idade, 48 anos, eu tenho 48, estão tomando remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo, está muito forte isso. Distúrbios do sono. Ano passado, eu tinha um cachorrinho assim, que era como se fosse um filhotinho na minha vida. E quando ele se foi, eu não imaginava, eu sofri muito, porque foi de uma forma meio abrupta, assim. O primeiro problema que comecei a ficar triste e comecei a ficar preocupada, achando que eu estava deprimida, foi com sono. Eu não conseguia dormir. Comecei a ter dificuldade. Daí a primeira coisa que eu fui fazer foi comprar um livro que me falaram que é Por que Nós Dormimos. E existe um psiquiatra que falou, e ele estava estudando sobre demência, né? Ele foi estudar sobre demência. E ele descobriu que para ele entender sobre demência, ele precisava estudar pelo sono. Está 20 anos estudando o sono e disse que ainda tem muita coisa para entender sobre o sono. Só para vocês terem uma ideia, 6 meses sem a gente dormir, a gente morre. Existe uma doença, né, que é quando a pessoa tem essa doença, 6 meses ela acaba morrendo quando ela não dorme todos os dias. Porque o sono é um dos melhores remédios da nossa vida. É no sono que a gente produz um monte de hormônios que faz a gente ficar bem. Imagine profissionais da segurança pública. Como é que eu vou dormir bem? Vocês já não estão nesse processo da ativa de estar ali no front. Mas como é que eu vou dormir bem, sendo que eu participei de uma situação terrível que aconteceu lá fora e eu vi injustiça, ou eu cometi algum erro e a vida de alguém foi... Então, distúrbios do sono, ele
começa a ficar muito sério. Distúrbios de humor, ansiedade, distúrbios alimentares, come demais, come de menos, medos, fobias. E a outra coisa, fatores que faz a gente perder a qualidade de vida. O primeiro é a saúde mental e emocional. E eu coloquei aqui a nossa e dos nossos familiares. Gente, quando alguém da nossa família tá mal e a gente vive junto e dorme na nossa casa, ou às vezes dorme na nossa cama, nós temos um problema sistêmico. Não tem como isso não influenciar a vida da gente. Nós temos um problema sistêmico em casa, né? Outras pessoas não estão bem com esse processo. Então é importante ou que a gente incentive. Às vezes aquela pessoa quer fazer um processo terapêutico, às vezes aquela pessoa quer fazer alguma coisa na vida, geralmente ela não está em paz com aquilo que ela quer. Ela não está fazendo a sua questão do ego adulto, ego maduro. E vocês que têm um poder por si só, porque são mais velhos alguns, porque são mais maduros, porque são mais vividos, porque são coronéis, porque são pessoas. E se vem de vocês esse incentivo, pode ajudar muito essa pessoa a se transformar na vida. Então, é importante que a gente olhe para a nossa família, para o nosso sistema. Agora, é muito importante que a gente não se identifique, não queira resolver, porque a outra pessoa precisa fazer isso. Vou dizer o que acontece. Já vou falar sobre felicidade. Saúde física debilitada, atrapalha a nossa vida. Quem tem muitas dores, quem tem muitas questões físicas, procure ajuda, porque isso acontece. Vida sexual insatisfatória. Vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma terapeuta reichiana. O que é isso? Reich foi um descendente de Freud. A nossa sexualidade, ela vem da nossa pelvis. Todos nós temos um quanto de energia sexual que vem da nossa pelvis. Alguns têm um quanto mais forte, outros têm um quanto mais baixo. Mas as nossas células, nós seres humanos, as nossas células, elas contraem e elas expandem. Naturalmente, a gente com medo, a gente contrai, por isso a gente traumatiza e tem pânico. E no prazer, na alegria, no amor, no relaxamento, a gente expande. A sexualidade é uma ferramenta bem importante da nossa vida. Quanto melhor a gente lida com ela, quanto menos traumas a gente tem, quanto mais a gente olha para ela com amor, com alegria e com soltura, mais a gente consegue ir para a reserva feliz. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai ficando mais velho, eu sou casada há 25 anos com o Márcio, e a gente vai tendo um outro ritmo diferente com a nossa parceira em casa ou com o nosso parceiro. A gente vai tendo outros desejos, a gente talvez não tenha mais aquela energia, mas ainda tem vontade de fazer algumas trocas amorosas e evolutivas, e a gente precisa olhar para isso. Eu tenho amigos de 50, 60, 70, 80, até de 80 anos, ele não é meu amigo, mas está nativo ainda nessa vida. E por quê? Porque hoje existem muitas formas da gente poder ser feliz e isso faz sentido. Por que eu estou dizendo isso, gente, com o meu coração cheio de amor? Eu atendo muitas pessoas de 50 e de 70 anos e esse assunto é muito comum. Porque ou tem frustração da parte da esposa, que não se sente mais amada, ou que ainda tem desejos e ainda quer, ou tem frustração da parte do marido, que ainda quer e não consegue, ou porque a esposa tem um determinado. Essa é uma parte e a gente precisa conversar sobre isso. E isso faz parte da nossa qualidade de vida. Por quê? Já não é mais muito tabu e já existe muitas coisas, informação sobre isso. A alimentação ruim a gente já sabe e o sono ruim também. Mas uma das coisas que mais tira o nosso sono, que tira a qualidade de vida, são o financeiro. E daí, por que eu coloquei sobre as dinâmicas infantis familiares? A gente lida com dinheiro muitas vezes parecido do jeito que nosso pai e a nossa mãe lidavam. Temos que cuidar, ou o pai, a mãe, ou o irmão, as nossas dinâmicas infantis. E geralmente quem se aposenta, quando não tem claro, ou se aposenta, vocês não são da reserva, ou quando para de trabalhar, às vezes não tem claro o que vai fazer com o seu dinheiro.
vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente não sabe o que vai fazer com o dinheirinho que a gente tem, a gente vai encontrar uma meia dúzia de pessoas pertinho da gente que sabe muito bem o que vai fazer com o nosso dinheiro. Sempre vai ter aquele precisando de alguma coisa. E se a gente não lida com isso, a gente vai acabar, de uma certa maneira, sendo o financiador. Bom, relacionamentos é um dos principais pilares de qualidade de vida. Se eu estou bem, feliz, que foi o coronel que falou ali embaixo depois do Karnal, que ele é aquele, não sei se ele está aqui, mas ele é aquele que dorme preocupado com o neto e preocupado com os filhos e ele já não tem mais a preocupação com ele, que ele já conquistou todo o seu posto, mas ainda está preocupado com os seus relacionamentos em casa. O grande trauma dele é que ele viu. Viúvo agora, recentemente? Um ano? Essa é uma questão que pega bastante nessa fase, né? E sem contar que, de uma certa maneira, se ele não trabalhar isso, é uma grande possibilidade de deprimir, porque isso mexe bastante com o nosso emocional. Mas para a gente falar de relacionamento, nós temos que falar de uma coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje com a autoestima alta, mas daí a gente vai ter que ver o que é essa tal de autoestima? Gente, autoestima. Você sabe o que é autoestima? A gente diz assim, puxa, aquele cara ali se posiciona, fala um monte, tem uma autoestima do caramba. Não. Às vezes é só uma pessoa que tem muita força ou tem muita agressividade. Alto com U é para dentro. Estima alta ou baixa. Autoestima é a estima que eu tenho de mim mesma. O que eu, Fabrícia, penso de mim mesma? O que você pensa sobre você mesmo? O que você fala para você quando você dorme? Quantos parabéns você dá para você? Isso tem a ver com a nossa autoestima. E a nossa autoestima, a nossa estima da gente, ela pode ser alta em alguns âmbitos da nossa vida e ela pode ser baixa em alguns âmbitos da nossa vida. Nós todos nessa sala não temos autoestima alta em todos os âmbitos da nossa vida. Sabe por que eu sei? Quer dizer, eu espero que nós todos não tenhamos. Porque quem tem autoestima alta em tudo é psicopata ou narcisista. Quem se acha a última bolacha do pacote é psicopata ou narcisista. Então, a estima que a gente tem da gente mesmo pode ser alta. Por exemplo, eu tenho uma autoestima boa como esposa. Eu acho que eu mando bem, né, amor? Acho que eu mando bem. Sou uma boa esposa. Meu marido está ali. Aqui não vai estar, assim, não vai dar. Eu tenho uma autoestima boa como esposa. Eu tenho uma autoestima boa como amiga. Eu tenho uma estima boa como filha. Eu faço meu dever de casa. Eu tenho uma autoestima boa como companheira dos meus vizinhos, né, meu vizinho? Mas a minha autoestima não é tão alta quando se trata de exercício físico, de cuidar do meu corpo. Eu poderia estar com menos dores físicas. Nós moramos numa casa e a gente construiu um quarto para o filho. 25 anos de casada, não veio filho. Aí a gente teve que fazer um monte de curso à distância, transformamos aquele quarto num lugar de filmagens, que é lá o estúdio de filmagens. Agora a gente já faz filme em qualquer lugar, já faz vídeo, já não tem mais vergonha de fazer, não precisa fazer mais daquele jeito. Agora, aquele quarto virou uma academia, tem 5 aparelhos de academia lá. E ele parece uma funerária. De vez em quando tem que abrir lá, não tem. Então a minha autoestima sobre exercício físico não é tão alta. Aonde a sua autoestima é baixa? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem muito mais coisa que você é poderoso. Tem muito mais coisa que você tem toque de Midas. Tem muito mais coisa que ela é alta. Só que o nosso cérebro é programado para olhar o que a gente tem de ruim. Quer ver? Quer ver? Eu falei bem manezinha, né? Vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão na carreira, né? Já trabalharam bastante. Quantos elogios vocês levaram na vida? Vários. Quantos prêmios vocês ganharam? Vários. Quantas coisas vocês têm orgulho de si? Vários. Mas você lembra muito mais daquela bronca ou daquela decepção que você deu para um superior ou para alguém da sua equipe, ou para alguém da sua família, ou para alguém do seu pai. A gente fixa naquela coisa ruim
e às vezes isso acaba mexendo demais na nossa autoestima. Bom, para a gente entender o que é autoestima baixa, vamos falar um pouquinho da autoestima, como é que ela se constrói. Desde a barriga da nossa mãe, a nossa autoestima começa a se construir. E tá aí, como é que vocês construíram o personagem de vocês? O que a mãe da gente sentia quando estava grávida da gente? Se ela sentia raiva, ela produzia cortisol, e as nossas células iam se reproduzindo com cortisol. A neurociência já explica isso, tá? E já comprova isso. Se ela tinha uma boa relação com o pai, ela tinha amor, ela produzia bastante ocitocina. Nós recebíamos uma quantidade de amor na barriga, de ocitocina. Se ela tinha muito medo, porque o pai era violento ou alguma coisa assim, ela recebia adrenalina e assim por diante. E principalmente, então, se vocês olharem quando uma mãe está amamentando, geralmente o bebezinho, quem tem filhos, ele fica olhando para o olhinho da mãe, e ele fica o tempo inteiro fazendo esse reconhecimento. Nossa fase de amamentação é a fase mais importante para a gente ter, que mexe com a nossa autoestima física. Como a gente foi tocado? Você gosta de ser tocado hoje? Como é que te pegaram no colo? Como é que foi esse processo? A gente recebia esse quentinho, esse calor? Ou não era muito gostoso isso? Como é que foi isso? Então, a nossa autoestima vem muito dessa fase. E claro, até os 7 anos de idade a gente quer ser amado. E aqui eu vou fazer um parênteses. Tudo que a gente queria na infância era ser amado. E sabe o que a gente quer hoje, que é igual ao que a gente queria na infância? A gente quer ser aceito. E quando a gente quer ser aceito, a gente está dizendo que a gente quer ser amado. E a gente, com um pouco mais de idade, a gente quer ser aceito pelo que a gente é. Quando a gente está no ego adulto, a gente quer fazer o que precisa ser feito para ser aceito. Eu vou fazer tudo o que precisa ser feito, meu pai queria isso de mim, meu marido queria isso, eu queria isso. A gente queria ser aceito e a gente se moldava para ser aceito. Quando a gente vai para a reserva, a gente quer ser aceito do jeito que a gente é. E aí eu quero trazer uma coisa muito importante. Como você é? O que você tem de legal? O que você tem de poderoso dentro de você? Como você toca as pessoas? Porque primeiro você vai precisar ser aceito por você. E daí você banca isso. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Quais são os 3 destruidores da autoestima? Vou passar bem rápido. O que a gente ouviu sobre a gente desde a nossa infância? O que falaram pra gente? Irmão mais velho sacaneia às vezes falando coisa pra gente. E bullying no colégio, pai, mãe, sem querer falavam muitas besteiras, sem perceber. Antigamente era mais comum. Você não vai dar nada na vida, não é que nem a tua prima, tem que ser igual ao teu irmão, mas assim não vai dar certo. Então, essas coisas que a gente ouviu, às vezes é o que sustenta a nossa farda até hoje. Às vezes é aquilo que a gente não tem coragem de parar. Porque a gente passa uma vida querendo provar que a gente chegou lá. A gente passa uma vida e mesmo a gente chegando, a gente não se dá esse parabéns. Ontem eu dei uma mentoria, eu sou mentor e coach de pessoas, de uma executiva lá de São Paulo. Ela chegou no auge da sua carreira em recursos humanos. E ela me disse, Fá, eu preciso da tua inspiração, porque eu vou pedir demissão. Aí eu perguntei, poxa, mas você tem condições de se bancar e tal? Não, eu vou pedir demissão, é isso que eu quero, eu não vou ficar aqui mais nem um mês, eu não me identifico mais com isso, eu não faço mais esse trabalho, eu não gosto mais de fazer isso, tal. Eu disse, o que tu quer de mim? Eu quero que tu me inspires. Eu disse, eu só vou te inspirar se tu me responder uma coisa. Eu disse, quem podava as tuas asas e dizia que você não podia errar? Quem na tua família fazia isso? O pai ou a mãe? Ela disse, minha mãe. Minha mãe dizia que eu tinha que trabalhar e morrer trabalhando dentro de uma instituição. E se eu não estudasse, não trabalhasse, eu ia virar merendeira que nem ela. Eu ia virar pedreira que nem o meu pai foi pedreiro a vida inteira.
Daí eu disse, você se identifica com isso? Disse, não, tu não queres a minha permissão, tu tens que te dar a tua permissão. Mas a minha mãe ainda, uma mulher de 50 anos, ainda está me dizendo. Então, ela ainda está me dizendo que eu não deveria sair dessa empresa. Então, o que ela queria, eu disse, tá, essa mesma mulher que te cortou as asas, que te desempoderou para te fazer o que tu queria, essa mesma mulher que disse, tu tá louca? Tu vai deixar de fazer isso? Foi a mulher que te empoderou. Foi a que disse que tu tinha que estudar. Foi a que disse que te cobrou pra caramba. Foi a que disse que você tinha que chegar lá. Porque não queria que você sofresse o mesmo que ela sofreu o fato de ter sido merendeira. Então, essa mesma mulher que te puxou para baixo, ela também te empoderou e te levou para cima. E a gente tem esses empoderadores dentro da gente, mas às vezes a nossa mãe ou nosso pai foi o que empoderou, mas foi o que puxou a gente para baixo. Minha mãe foi uma delas. Minha mãe é dura comigo até hoje. Eu tenho que me dar os meus próprios elogios, mas é a pessoa que mais me empoderou. Ela foi mais forte que meu pai. Meu pai dizia que eu podia fazer o que eu quisesse ou que a minha mãe dissesse amém. Já sabe quem é o coronel lá de casa, né? O coronel lá de casa é minha mãe. Então, mas a exigência, a cobrança, aquilo que ela queria para a vida dela que ela não conseguiu. Minha mãe queria ser juíza e ela é dona de casa. Eu realizei por ela. Só que às vezes a gente passa uma vida e a gente não quer mais fazer aquilo e às vezes a gente ainda está realizando o sonho do nosso pai ou aquele parabéns do nosso pai e da nossa mãe que a gente queria. E a gente não se permite. E a gente não se permite fazer o que a gente gosta. Então, assim, o que a gente ouviu falar sobre a gente, os relacionamentos mais tóxicos, o que a gente ouviu, com certeza é o que mais baixou a nossa autoestima. Mas lembrando, o que a gente ouviu lá na infância, ou principalmente daqueles que mais a gente gosta, é o que pega mais. Tem gente que me dá uma crítica ou fala mal de mim, às vezes eu digo assim, essa pessoa não sabe direito o que é. Mas se a crítica vem daquele homem ali que eu amo pra caramba, que é meu marido, que está comigo há 25 anos, eu presto atenção, dói mais. Por quê? Porque a gente quer ser amado. É o que mais a gente quer. Então, o que a gente ouviu, os relacionamentos, e às vezes, gente, eu trabalho com tantos executivos, gente, eu dou mentoria para tanta gente tão poderosa, e às vezes a pessoa está presa lá na sua infância, porque ainda não conseguiu perdoar o pai, porque não conseguiu perdoar o irmão, porque está preso nessa história. E olha, quando a gente está numa dinâmica assim, que são essas dinâmicas que a gente não lida bem, que é só por questões de amor, a gente não fica em paz. Às vezes você fica em paz numa operação super perigosa, cheia de metralhadora, você vai dormir, que aquilo já foi feito, não tem mais nada a ver comigo. Mas nas questões emocionais, geralmente deixam algumas marcas, por isso tamanha importância. Bom, os traumas físico, psicológico, de negligência, né? Eu fui criado pela avó, pelo tio, pela mãe, e essas coisas baixam a nossa autoestima. As decepções, perda, saúde, dinheiro, a gente geralmente pensa assim, por que eu errei? Quando tu pensa assim, por que eu errei, é porque tu já está se sentindo culpado. Já se sente culpado, já fica, o que eu fiz de errado? E a outra pergunta que a gente faz, por que fizeram isso comigo? E daí a gente vira vítima. Se eu ficar muito assim, ele não deveria ter feito isso comigo. Não deveria ter feito isso comigo. Por que aquele outro coronel, aquele outro comandante, por que aquele fulano de tal fez isso comigo? Eu entro no processo de vítima. Eu não presto atenção o que eu tenho para aprender com isso. Por que isso aconteceu comigo? O que isso pode mudar dentro de mim? E daí eu consigo se eu tiver autoestima alta. Então, e os 3 empoderadores de autoestima? Quais são os mais importantes? A primeira coisa é que você precisa reconhecer o que você fez de bom até aqui. O que você era bom? Você era um bom guerreiro, um bom educador, um bom líder. Você era... O que você tinha de bom? O que você fez de bom? Você é um bom cozinheiro, um bom motoqueiro, como eu sei que tem coronel aqui que é motoqueiro e que viaja o mundo. O que você fez de bom? O que tem
Quais são os teus feitos? O que você fez durante o seu processo? Hoje, gente, para vocês terem uma ideia, se vocês pensam em continuar trabalhando, esse é um filme bem legal, né? Aumentou um monte. Eu mesmo contratei alguém de 56 anos ano passado e foi uma experiência muito legal. O retorno das pessoas com 60 anos de idade. Então, o retorno das pessoas que já estão na maturidade. Por quê? Porque são pessoas, às vezes, menos arrogantes, com mais experiência. O que você tem de interessante que alguém da tua comunidade precisa, ou alguém da tua família precisa? Eu sou bom com finanças. Ensina essas pessoas com finanças. Eu sou bom no violão. Poxa, mas você era um coronel. Vai tocar violão na esquina. Porque um coronel que toca violão é mais poderoso. Aquele cara que queria tocar violão e não consiga, quando ele vai aprender com o coronel, ele vai ficar muito mais feliz. Então, o que isso a gente pode fazer? A reconhecer os pontos fortes e o que existe por trás da nossa farda. Eu acabei de falar isso para vocês. A gente acaba muitas vezes honrando quem a gente queria, nosso pai, nossa mãe, o que eles pensavam da gente, e por isso que é tão difícil a gente abandonar a nossa farda. Porque a partir do momento que eu deixo a farda, é como se morresse um personagem. E se eu não estou ainda, se eu não aprendi tudo, ou se eu não entendi o que esse personagem poderoso tinha para me dar, eu provavelmente posso ficar ainda querendo voltar para isso. E às vezes, gente, a gente que precisa dar esse parabéns. Muitas das pessoas que você queria o reconhecimento pode já ter morrido. Escreve para essa pessoa, faz de conta que ele está te ouvindo. Diz para ele quem você é. Diz para ela quem você é. Escreve quem você tem de bom. Eu escrevo. Para vocês terem uma ideia, toda noite o meu alarme toca 2 vezes no meu celular. Ele toca para eu dar 3 parabéns para mim, porque senão eu fico pensando naquilo que eu deixei de fazer. E também ele toca para eu fazer 3 gratidões por dia. Então, qual foi o teu exemplo? Qual foi o teu legado? O que você quer deixar? Um outro empoderador da sua autoestima é autoconhecimento. Olhar para dentro de você, se questionar sobre as suas emoções. E esse é um livro que eu queria trazer para vocês, que é uma das coisas que mais pode ajudar para esse processo de fui para a reserva e agora em relação por trás da farda. A Brené Brown fala que a gente precisa ter coragem de ser a gente mesmo. Sabe o que é ter coragem de ser a gente mesmo? Não é ter coragem de ser o coronel, o comandante, o capitão. Coragem de ser a gente mesmo é coragem para assumir que eu tenho problemas, que eu tenho dificuldades, mas eu também tenho coisas legais. E eu preciso assumir que eu sou ansiosa, posso assumir que eu posso ser chata, eu posso assumir que eu sou acelerada demais, porque é um problema mesmo, nós todos temos. Mas a gente tem coisa legal. E quando eu olho para aquilo que eu tenho de bom, puxa, eu sou amorosa, eu sou forte, eu sou simpática, eu sou impetuosa, são coisas boas que fazem a minha pessoa. O que você tem de bom? E daí quando alguém te disser assim, puxa, mas você é muito chato, tá muito ranzinza, já virou velho, pô, por que tu não volta para onde você estava trabalhando? Quando alguém diz assim, realmente, eu não penso mais como eu pensava antes. Realmente, eu tô um pouco mais chato mesmo, mais seletivo. Realmente, eu não gosto de ouvir essas coisas. Eu não gosto de barulho de neto. Realmente, eu não gosto, mas você pode assumir isso. Geralmente a gente não quer assumir o que as pessoas falam de ruim da gente, e a gente pode. A gente já está no momento do ego maduro que a gente pode assumir. E isso é ter coragem. Quando a gente tem coragem de assumir as nossas coisas boas e as nossas chatices, nós temos menos medo de ser rejeitados pelo nosso núcleo. Aí a gente se empodera mais. A gente tem muito medo de não pertencer, principalmente a vocês que pertenceram para instituições, né? E outra coisa, parece que eu tinha combinado com o Karnal, a minha palestra tem as coisas que ele falou. Gente, pare de reclamar e foque nas coisas boas. Se a gente parar de reclamar e focar nas coisas boas, ou fazer o que alguém me contou ali à tarde, que marca um dia da semana para ficar criticando a pessoa, ficar criticando a esposa ou o marido,
Se a gente focar, nós temos acordos em casas em relação a isso também. A gente fez 25 anos de casado agora e fomos para a Itália. E no primeiro dia, a gente é muito independente, cada um tem uma vida, cada um tem a forma de ser, e no primeiro dia a gente tinha que fazer tudo juntos, a gente não estava acostumado. Do terceiro dia em diante, aí ia dar pau. Eu pensei, meu Deus, o casamento não vai até eu continuar, né? A gente fez combinações de focar no positivo. A gente tinha dia, o primeiro dia era da gratidão, o segundo da alegria, o segundo de validação um com o outro da gentileza. E nós passamos 15 dias felizes e nos amando. Por quê? Porque nós botamos foco. E às vezes a gente tem que ser esse coronel em casa no foco. E a terceira coisa que nos dá uma autoestima alta é gratidão. Quando a gente tem gratidão pela gente e gratidão pelas coisas ao redor da gente, a gente fica forte. Com gratidão, não conversa com reclamação. A gente tem mais alegria no coração, a gente tem mais vontade de continuar, a gente não vê tantos problemas e a gente precisa exercer a gratidão. Agora, se a gente ficar olhando só as coisas que são difíceis, terríveis, se a gente ficar só falando mal das pessoas, se a gente não cortar outras pessoas que ficam muito no negativo, a gente não consegue, até a nossa gratidão fica comprometida. Então a gente precisa ter gratidão. Eu moro num condomínio que é muito abençoado, um condomínio de freiras, assim, tem uma vista para o mar extremamente linda. E às vezes eu fico me perguntando, e eu trago esse processo de gratidão quando do grupo. Eu sou um ET, eu e meu amigo, que trazemos essa gratidão pelos passarinhos, meu amigo que está aqui, que trazemos essa gratidão pelos passarinhos, pela vista. E as pessoas estão olhando o prego da obra do lado, o barulho do não sei o quê, o portão de não sei aonde. Se eu estou todo dia reclamando disso, eu não vou conseguir ficar feliz onde eu moro. Eu vou estar com foco naquilo que está faltando. E às vezes eu e meu marido, a gente faz isso em casa. Vamos agradecer. Vamos agradecer a vista, agradecer isso. A gente se programa, porque se a gente bobear, a gente também cai, né? E as 5 possíveis soluções para a gente terminar, não sei quanto é que eu estou de tempo, que trazem felicidade na reserva. A primeira coisa foi o que eu falei para vocês no começo. Conversar, preparar os personagens. Que personagem vai estar ativo na sua? Quantos personagens? E qual personagem você quer? O ego maduro, você pode fazer um trabalho na sociedade. Esse personagem, o coronel, pode ser coronel de alguma coisa dentro da sociedade. Ou eu quero dar espaço para o meu lado, meu personagem avô. Agora eu só quero ser avô. Mas banque isso. Não, agora eu só quero viajar. Não, agora eu quero viajar, ser avô, fazer um projeto social. Agora eu quero botar energia no meu casamento. Então, que personagem? Que personagem? Você tem que se preocupar. Na reserva, quando você para de trabalhar, você pode escolher. Você pode escolher. Meio período do meu dia eu vou jogar dominó com os meus amigos. 2 vezes por semana. Então, sexta, o personagem do vinho e do dominó, ou da cerveja e do dominó, ele precisa sobreviver e ele me traz felicidade. Põe esse personagem na rua. Ou o personagem do avô. 1 vez por semana eu vou levar meus netos no cinema porque eu quero viver com meus netos. Ou o personagem do amante em casa com a esposa. 1 vez por semana ou por mês eu vou utilizar o meu personagem de levar para jantar ou assim por diante. Você precisa enumerar os teus personagens e determinar o que esse personagem, quanto tempo tu vai gastar do seu parar. Porque senão a gente corre com uma estatística, 40% das pessoas que param tudo não sabem o que tem de bom dentro de si e não sabem aonde pode ser útil e ser feliz. Então, escreve, dia disso, dia daquilo, e o que a gente vai fazer. Uma outra coisa é planejamento financeiro. O que você vai fazer com o seu dinheirinho? Vou fazer o casamento da filha, vou deixar um tempo para viajar, vou cuidar do não sei o que do neto, porque o que mais acontece com as pessoas mais velhas hoje em dia, ou com as pessoas que
já tem uma posição, nós fazemos parte de uma minoria, né, no planeta de quanto a gente ganha. Então, o que acontece é que muitas vezes aquilo que a gente queria fazer pra gente, a gente não se dá o direito e não se faz e acaba fazendo por filho, por neto, por isso, por aquilo. Planejamento financeiro. Hoje eu vi um dado que 70% do brasileiro está endividado. Parece que é mais ou menos isso. Hobby. É muito importante que a gente tenha um hobby quando a gente para. Saúde mental. Não tenha vergonha de fazer coach, fazer terapia, fazer mentoria, falar das suas emoções, ou tomar o vinho lá no dominó, conversar com um amigo, falar. Sabe por quê? Porque se você tiver coragem de dizer para o seu amigo que você está triste, que você está preocupado, que você está solitário porque perdeu a esposa, ou que você está preocupado porque o teu filho mais novo está passando dificuldades, ou o neto do fulano está com drogas, ou seja o que for, às vezes esse teu amigo também tem outra coisa e precisa falar. Os homens às vezes não se autorizam a fazer isso. E nós precisamos, uma das coisas, por que os homens morrem na frente das mulheres? Nós mulheres choramos, descabelamos, falamos, nos empoderamos, né? Isso ajuda muito. Não falar das nossas emoções, a gente não consegue. Cuidar da saúde física, ir lá de um rally rola delícia, assim, com a esposa, da vida, né? Da vida amorosa, sexual, que é extremamente importante. A neurociência já fala que cuidando da saúde física, tu ganha mais 10 anos de vida, tá? E cuidar da saúde física, e esse que é o sexto e mais importante de tudo para a reserva. Sabe o que é? Contratos claros familiares. Por que eu digo isso? Se você parar de trabalhar, chegar em casa e não combinar com seu marido, com a sua esposa, com seus netos ou as pessoas que vivem com você, você provavelmente vai fazer a agenda dessas pessoas. A gente tem que sempre fazer contratos claros. Contratos claros, tu evita qualquer briga ou qualquer frustração. Eu e meu marido temos uma lista de contratos. A gente tem contrato como a gente lida com dinheiro, com cachorrinho, com visita lá em casa, com o uso do telefone. Esse eu não cumpro muito bem, né, amor? Assim. Mas tem os outros contratos, a gente tem contratos claros. A gente precisa. O que a gente topa fazer, o que a gente não topa? Esses acordos são fundamentais, porque senão eles nos entristecem, né? E, por último, para a gente ir finalizando, a nossa felicidade é a nossa responsabilidade. Isso é científico. Nós somos completamente responsáveis para a gente ser feliz. A neurociência comprovou que 50% da sua capacidade de ser feliz, ela é genética. Veio do teu pai, do teu tio, do teu avô, da tua mãe, dos teus ancestrais. Então, o componente da nossa felicidade, a maior parte veio da genética. 10% da nossa capacidade de ser feliz são as coisas externas a nós. O que é externo a nós? O meu marido é externo a mim, ele vai me dar só 10% de felicidade. Filhos, 10% de felicidade. Dinheiro, 10% de felicidade. Estrelinhas aqui, 10% de felicidade. Farda, 10% de felicidade. E 40% da nossa capacidade de ser feliz é a nossa cuca, o nosso mindset de crescimento, a nossa mentalidade de crescimento. É o quanto eu digo assim, eu posso, eu consigo, a vida é boa, eu sou feliz, eu mereço a minha felicidade, eu me banco como eu sou. 40% é o que eu acredito na minha mente, o que eu penso, vira uma emoção que vira um comportamento. O que eu penso imediatamente. Não existe pensamento sem sentimento. Tudo que você pensar hoje ou amanhã, imediatamente o teu cérebro límbico, que é o nosso centro ativo límbico, ele atua. Então, se eu penso que eu sou terrível, emocionalmente eu já produzo. Se eu penso que eu sou uma porcaria, que eu tenho culpa, que eu isso e que eu aquilo, imediatamente eu produzo cortisol comigo e imediatamente o meu corpo reage a isso.
Se eu penso que eu sou a última bolacha do pacote, imediatamente eu respondo a isso. Então a nossa capacidade de ser feliz depende muito dessa nossa mente, daquilo que a gente põe para dentro da gente. Então nós temos que trabalhar na mente. Nós temos que cuidar com quem a gente conversa. Muita gente puxa a gente para baixo. E tem gente que puxa a gente para cima. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais anda, que a gente mais convive. Se tu tem 4 deprimidos, críticos e te só reclamando da vida, você está remando contra a maré. Se você tem pessoas, então procure aquele amigo. Esses dias eu peguei um Uber com um rapaz muito legal, um carrão bem bonito tal, e eu comecei a falar assim para ele, eu perguntei qual era a história dele disse, a senhora está pensando, né, que todo Uber tem uma história triste, né? Tá pensando que eu me ferrei toda. Ele era do Acre. Você que é do Acre, né? Ele era do Acre. Você tá pensando que eu me ferrei toda? Não, eu tenho 3 caminhonetes, eu consegui isso, eu tô construindo e agora eu só tô trabalhando no Uber porque a minha esposa quer montar um centro de estética e falta a gente comprar um aparelho de 100 mil reais. Aí eu falei assim, puxa, e o que tu botou na tua cabeça? Como é que é a tua mente e tal? E ele começou a falar. Aí eu comecei a dizer para ele que eu também moro num lugar que era o meu sonho, que eu também botei na mente, mesmo sem eu poder fazer aquilo e tal. Daí ele disse, a senhora tem razão, esse negócio de mente funciona, viu? Eu gostava de andar com o Zezinho mentiroso. Eu disse, quem é o Zezinho mentiroso? Ele disse, eu trabalhava no emprego lá no Acre, tinha um cara chamado Zezinho Mentiroso que trabalhava junto comigo. E esse Zezinho Mentiroso, ele vivia dizendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu consegui. E todo mundo dizia assim, pô, esse cara aí é um falastrão, ele não tem nada disso, é um mentiroso. Se acha a última bolacha do pacote. Daí ele dizia, eu dizia, mas eu achava tão engraçadas as histórias dele. Depois de 10 anos eu voltei, o Zezinho Mentiroso tem tudo aquilo, mas era alegre, divertido que ele falava. E aquele cara que só reclamava tem bem menos do que ele pedia, perdeu tudo que ele tinha, né? Então, às vezes, a gente tem que procurar gente alegre perto da gente amorosa perto da gente legal. Sabe aquele teu amigo que faz tempo que você não fala? Sabe aquela experiência que tu quer contar? Sabe aquele teu amigo que é legal? Puxa, mas tu não gosta dele porque ele meio, sei lá, não conseguiu nada na vida, mas ele te deixa bem, ele te faz feliz? Ou aquela amiga, ou a irmã da sua esposa, ou sei lá quem, nós precisamos atrair isso. A gente tem que atrair, principalmente para a energia da nossa casa, porque essas coisas ficam, a energia fica nas paredes, né? A gente continua aquilo e as pessoas influenciam muito a gente. E, gente, para que a gente tenha uma personalidade potente, a gente precisa assumir poder pessoal. Eu falei para vocês de autoestima, né? Que é a estima que a gente tem da gente. Ela pode ser alta, pode ser baixa. Autoestima boa, lembre-se, não se culpe onde a sua autoestima é ruim. Mas não deu certo com meus filhos, eu fui um péssimo pai, mas você foi em um monte de outras coisas boas. Você não foi um bom coronel com um monte de outros caras que se empoderaram na vida? Fica com isso. Mas com filho, não deu certo. Com filho não deu porque você não conseguiu lidar com aquilo. Mas olha para aquilo que você teve. E autoestima tem a ver... Segundo Joshua Stone, do Psicologia da Alma, é a segunda força para a gente ter uma personalidade boa. A primeira é o nosso poder pessoal. Poder pessoal é aquilo que tu bancas. Quem tu banca que você é? Banque. Eu me lembro que as pessoas diziam assim, até mais ou menos os meus 20 anos, o que eu mais escutei dizer assim, a Fabrícia ri demais, tem que rir menos. Hoje eu banco, eu rio mesmo. A Fabrícia quer beijar todo mundo e abraçar todo mundo. Adoro distribuir amor e dar carinho. Sou super bem casada e bem séria. E gosto de dar amor. As pessoas estão carentes por dar amor e tudo. Não me importa o que as pessoas estão pensando. Eu banco. Porque quanto mais amor eu dou, mais eu recebo. Quanto mais alegria e gargalhada eu dou, mais eu provoco outras pessoas para dar também. Quanto mais atenção legal eu dou, mais eu faço isso. Então, a minha mãe dizia várias coisas. A Fabrícia fica com pena todo mundo, ajuda todo mundo. De vez em quando vem alguém me salvar, quando eu ajudo quem não devo ajudar, né? Às vezes eu ponho alguém na rua, assim, que não devo fazer. Mas eu banco, realmente, eu tenho coração. Eu fui diretora de uma casa Lar Luz do Caminho muitos anos.
que é uma casa que... Existe casa-lar que tem baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Essa era de alta. Eu era diretora de captação de recursos. Hoje eu só sou voluntária, faço alguns trabalhinhos aqui em Florianópolis. São onde as crianças são retiradas de maus tratos, os filhos são de mães que usam crack até a hora do nascimento, criança com 5 anos com o olho roxo porque o traficante bateu, porque o pai não pagou a conta, crianças estupradas. É horrível, é alta complexidade, né? E eu fiz um trabalho bem bonito, o presidente queria que eu continuasse, consegui trazer muitas pessoas que pudessem ajudar a casa, porque ela tinha muita dificuldade de se sustentar, e eu tenho bastante contatos com amigos e empresários e etc, né? E chegou um momento que eu dizia para ele, tudo, mas não me deixa ver as crianças. Eu não tive filhos, morro de pena, adoro criança, sou amorosa, eu sou poderosa para outras coisas, mas não para isso. Não, você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver. Eu disse, olha, eu não vou bancar, não quero. Até que eu fui. Depois daquilo eu não consegui mais dar conta. As histórias ficavam na minha cabeça, aquilo. E eu não banquei aquilo. Então, hoje eu banco que eu gosto de fazer trabalho social, mas eu não vou lá na ativa. Eu não vou lá pegar o craqueiro da rua, como eu já botei dentro do carro, e meu amigo coronel queria me matar. Não vou mais fazer isso, porque isso é perigoso mesmo. Eu banco que outras coisas eu posso fazer. Então, poder pessoal é o que te torna a tua personalidade potente. Banque aquilo que você é mais ou menos, aquilo que você é chatice, aquilo que você não é bom, mas valide aquilo que você é. Diga para os ventos que você é. Diga para a esposa, eu descobri que eu sou isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, lá naquela palestra. Fale para o seu filho, o pai é chato mesmo, mas o pai foi um bom líder, o pai foi um bom coronel, o pai influenciou fulano de tal. Fale isso, porque isso tem a ver com o nosso poder pessoal. E isso tem a ver com esse final que eu queria passar para vocês. Nós temos muita dificuldade de nos amarmos. As pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem de você. As pessoas têm o direito de te xingar, de te reclamar, de não gostar de ti, de ficar chateado, mas você tem o dever de se amar. Você tem o dever de se validar. Eu comecei a dizer isso para mim várias vezes, porque eu também quero ser amada, e eu ficava triste quando alguém deixava de gostar de mim, ainda fico. Mas quando a gente é líder, não tem como a gente ser gostado por todo mundo. É uma utopia, não vai ser. Então as pessoas têm o direito de não gostar, mas você, eu, temos o dever de nos amarmos e amarmos incondicionalmente. Geralmente a gente só ama incondicionalmente filho e filha, não é assim? Filho pode aprontar, fazer o que quiser, pai está sempre perdoando e mãe também, não é verdade? Mas pra gente, a gente põe condição. Quando eu fizer isso, eu vou me amar mais. Quando eu fizer aquilo, quando eu tiver mais isso, quando eu tiver mais saudável, quando os netos tiver não sei o quê, daí sim eu vou me sentir que eu sou um líder X. Não. A gente não pode colocar condição para a gente se amar. A gente precisa se amar incondicionalmente. E se a gente assume a nossa autoestima, se a gente faz aquilo, deixa de querer mais aquele reconhecimento por trás da farda, reconhece aonde a farda tem que ir, se ela precisa ser aposentada, aonde você pode ser útil na sociedade, a gente começa a gostar um pouco mais da gente e a gente começa a criar mais felicidade. Gente, eu espero que vocês se amem muito, que vocês se validem muito e que vocês levem um pouco desses conhecimentos para todas aquelas pessoas e principalmente para quem vocês empoderam. Quando a gente é líder, de boca fechada a gente influencia. A força de um líder que já se aposentou ainda está nativa. O carisma de um líder que já se aposentou está nativa. O carinho ainda está nativa. Então você está influenciando mesmo dormindo, mesmo de boca fechada, mesmo presente, mesmo na festinha de 15 anos da neta. Você está dando um exemplo para aqueles que ficou. Então,
Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Esse aqui é a minha família, meu marido e meus cachorrinhos. Meu marido vai dar palestra para vocês lá embaixo amanhã sobre pontos fortes e poder pessoal, principalmente sobre os talentos de liderança. E foi um prazer. E gratidão imensa. Ó, 3 coronéis já me viram falar sobre isso e eu fico muito feliz que o Coronel Céu me abriu essa possibilidade. Um beijão. Eu quero ver o que eles vão dizer depois. Ai, eu não quero nem saber. Vocês não falam mal de mim pro Coronel Céu, hein, viu? Eu acho que eu não posso passar na frente do espelho, não sei por quê. O senhor se acha? Oi, querido. É isso aí, Coronel. É isso aí. É isso aí. Gratidão ao Coronel Coglin também. Coronel Coglin, gratidão. Gratidão ao senhor por me receber no Comando Geral, por me ouvir falar sobre isso, por me pedir várias vezes. Gratidão ao Coronel Ivan, que é meu amigo, Shelavin. São pessoas que já me ouviram falar sobre isso e eu espero que a gente viva mais. Feliz. Posso falar agora? Claro. Olha, eu fui fazer uma reunião com o Coronel e a gente levou 4 horas conversando sobre isso. Conversando, né? Pouco ainda. Foi pouco. Aqui, ela achou que eu falava um pouco demais, imagina ela, não? Ainda bem que o senhor me deu espaço. Mas, Fabrício, eu queria agradecer muito. Eu não consegui acompanhar toda a palestra, como você deve ter percebido, que tinha alguns problemas para resolver. Bateu essa chuva aí, que deu um problema também em relação para amanhã. Mas pelo que eu ouvi falar lá atrás e alguns outros que saíram, a palestra estava muito boa. Ai, que bom, e eu Coronel. te adianto que a gente vai recontinuar a construir aquele projeto que a gente já tinha visto, né, que a gente já tinha conversado. Ela, quando falou que teria um projeto também com o Márcio, que está ali quietinho, sentadinho ali, né, Márcio? A gente está conversando um projeto para construir alguma coisa para levar não somente para esse momento aqui, para esse evento, mas também levar para todas as regiões do Estado, em reuniões de oficiais junto com pessoas da sociedade, aspectos dessa natureza que a gente acha importantíssimo hoje, até mesmo depois de ter ouvido a palestra do Leandro Carnal, quando a gente viu que o nosso grande mal hoje é a doença psicológica, né? Então a gente pretende trabalhar alguma coisa com a Fabrícia e com o Márcio, para levar para o nosso associado, para a sociedade, para as nossas famílias, um recado sobre alguns aspectos do que ela colocou aqui hoje e quem sabe até melhorando alguma coisa para levar para todos vocês, né? Eu imaginei que nós teríamos uma quantidade razoável de oficiais da reserva aqui. Fico feliz e agradecido por todos os senhores estarem aqui. Acredito que foi uma novidade nós inserirmos esse tipo de palestras para os nossos veteranos, para os nossos oficiais da reserva dentro do nosso evento. Mas eu fiquei extremamente satisfeito por ver algumas pessoas que comumente não aparecem em eventos dessa natureza, mas estando aqui hoje prestigiando e vendo que, na realidade, o que eu disse lá no meu discurso de abertura é o que realmente a gente tenta fazer. O que a gente faz aqui não é para nós, a gente faz para todos vocês. E eu acredito que isso é o primordial e o principal para que a gente consiga levar um bom recado e realmente viver bem, porque a gente merece, né? Eu, depois de 40 anos de serviço ativo na Polícia Militar, alguns aqui com quase 30 anos já na reserva, eu acho que a gente merece uma vida boa, a gente tem esse direito, né? Mas nossas famílias também têm esse direito, nossos filhos também têm esse direito. E acredito que se a gente conseguir viver bem, e talvez o único que se veja bonito no espelho não seja o senhor não, Coronel, só tenho certeza disso, né? E é isso aí, Coronel. Porque eu sempre digo, se nós não gostarmos de nós, se nós não nos amarmos, quem que a gente espere que nos ame? Essa é o grande recado. Então eu acredito que a gente tem que realmente não ser masoquista, né? Gostar demais, mas a gente ter certeza que viver bem, a gente vivendo bem, as pessoas que estão ao nosso redor conseguirão também viver bem, porque eles estarão felizes estando conosco. Eu acredito que é o grande recado que a gente tem que dar. É isso que a gente falou isso. Ô, Coronel, agora termina cantando o hino da autoestima com eles. Vamos nós dois. Isso eu não sei cantar. Não, peraí. Termina. Eu queria, em nome da associação, isso aqui é só uma pequena lembrança, tá? Que a gente entrega para você, em agradecimento pela sua participação aqui
e com certeza os próximos projetos que a gente vai construir, acredito que serão bem produtivos. Muito obrigado pela sua presença aqui, Fabrícia. Eu que agradeço, coronel. Um beijão. Agora, a música tu canta. Tá. Eu não sou cantor. Coronel, o senhor sabe, eu me emocionei muito. Eu estou muito grata por ter falado. O senhor não me viu falando, acho que no começo. Eu andei muito em Brasília, em órgãos públicos. Eu me preocupo de verdade com os 800 mil servidores, com os traumas que acontecem. E eu queria que não fosse mais tabu a gente olhar para os traumas, para a emoção e principalmente para o amor. A gente precisa se amar mais. Então, gratidão. O que o senhor está fazendo é muito importante. Muito importante. Que a gente está fazendo. É verdade, é verdade. Gratidão. Então vamos cantar para terminar? Vamos juntos, vamos! Viver. Quem é que sabe cantar comigo? E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita mais alta. É bonita, é bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração. Quem sabe cantar? Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Tá bom, né? Esse é o hino da nossa autoestima e da gente continuar sendo aprendiz. Muito obrigada, gente!